Opa, olá, tudo certo com você? Bom, a partir de agora então a gente vai começar aí, né, uma nova etapa aí do nosso curso que é a construção da nossa tela de ranking dos jogadores, tá? Bom, então vamos começar, né? O que a gente precisa? A gente precisa então, né, de uma forma de representar uma tabela de jogadores, né, que vai ser aí o nosso ranking, tá? Então, a gente vai começar construindo vamos começar aqui a criar, né, a construir aqui uma classe para representar, então, o nosso table de jogadores, tá? Para representar o nosso componente JavaFX, nosso table, tá? Bom, então, aqui no pacote model, a gente vai criar uma classe aqui, como é uma classe de modelo, né? A gente vai criar uma classe chamada jogador table, né? Já que o nosso rank é de jogadores, né? Então, jogador table. Eu não finish aqui. Bom, então o que vai ter, né? Como é que a gente vai modelar aqui a nossa tabela? Então, basicamente ela vai ter, a gente vai representar a linha, né? Cada linha é um número, né? Linha 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Então eu vou utilizar aqui um integer, né? Então eu vou colocar aqui, ó, private integer. Eu vou colocar aqui linha table, tá? Então vai ser as linhas aí da tabela, tá? Bom, vamos ter aqui também o nome do jogador, né? Então vou colocar aqui um string, né, que vai ser o nome. Então vou colocar assim, ó, nome table, tá? Eu tô colocando assim, porque ó, se eu abrir o jogador aqui, ó, já tem aqui, ó, nome, né, pontuação. Então, para não repetir os mesmos nomes, né, já que isso aqui, essa classe representa o table de jogador, então eu vou colocar assim, ó, linha table, nome table, e não vou colocar assim, tá? Nome jogador, né? Porque a nossa classe aqui já chama jogador, então a gente sabe que é o nome do jogador, né? Para o nosso table. Vamos precisar também, né, da informação da pontuação. Então, pontuação table. E vamos precisar também do jogador, do objeto jogador. Eu já vou explicar, né, para vocês aqui o porquê. Então, vamos precisar de um atributo aqui do tipo jogador. Vou ter que colocar ele separado aqui. Bom, o que acontece? O JavaFX ele não sabe trabalhar com esses tipos aqui comuns, né, do Java para um componente dele, né? Então a gente vai precisar trabalhar com table, né, um componente JavaFX. E então para que funcione, né, para o JavaFX reconhecer esses atributos do nosso table, a gente vai precisar trabalhar aqui com property bind, tá? Então, para trabalhar com property bind, a gente vai utilizar tipos específicos aqui para o JavaFX conseguir fazer esse bind aí, tá? Para nossa tabela. Basicamente, a gente está representando aqui nossa tabela num formato de modelo aqui, né, através da classe de jogador table. Então, nesse cenário, a gente vai precisar utilizar o property bind do JavaFX, tá? Para ele conseguir fazer esse bind, né, dos dados ali, de atribuir informações no table, tá? É necessário um tipo específico para cada tipo, né, tipo classe do Java. Por exemplo, o integer, né, a gente vai utilizar o integer property, tá? Ó, aqui, ó, javafx.beans.property, tá? Esse pacote aqui, ó. Então, olha, então, ao invés de utilizar o integer, a gente vai utilizar o integer property. No caso aqui do string, mesma coisa, string, ó, aí eu vou digitar aqui um P maiúsculo, Ctrl espaço, para me enviar a listinha de opções aqui do Eclipse, e tá aqui, ó, string property, tá? Pacote java fx.beans.property. Aqui a mesma coisa, né? String property. E pronto. Bom, agora a gente vai precisar
criar aqui um construtor. Então, public jogador table. E aqui no parâmetro do construtor, eu vou informar, então, um jogador. Aqui, ó. Bom, então aqui que eu vou usar, né, esse jogador que eu falei que eu ia explicar para vocês, né? Bom, o que eu preciso fazer? Eu preciso, primeiramente, atribuir aqui ao meu atributo, jogador, o jogador, jogador é igual a jogador. Eu preciso atribuir aqui ao atributo jogador, que vai ser passado por parâmetro, tá? Né? Regrinha básica aí para construtor. Basicamente vai ser o jogador que vai ser listado, né? Lá no ranking, tá? Cada jogador vai ser representado, né, aqui por um objeto jogador, né? Então, cada jogador que vai ser listado. Bom, e agora o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, vamos trabalhar aqui com a linha table, tá? Então, aqui no construtor, como que a gente faz para esse property bind funcionar, né? Bom, então eu vou vir aqui, ó, eu vou chamar aqui, ó, minha linha table é igual. Então, eu tenho que instanciar o integer property. Tá? E como que eu instancio, né, esse integer property? Através da classe simple integer property. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, new simple integer property. Tá? Então, isso vai ser assim para os outros tipos também, né? Sempre vai ser um simple property, né? Simple alguma coisa property. No caso aqui, como a gente está trabalhando com integer, né? Integer property, então vai ser um simple integer property, assim que eu instancio então um atributo. Bom, aqui, né? Se eu tentar entrar aqui na classe, né? Eu tenho um construtor aqui que ele recebe aqui um valor inicial, tá? No caso aqui, um inteiro. Então, qual o valor, né? Qual vai ser esse valor que eu vou passar? Vai ser o meu jogador. Eu pego aqui o objeto jogador, né? Passado por parâmetro do construtor. E pego aqui o linha, né? Tem aqui, ó, get linha. Tá? Se eu entrar aqui no linha do jogador, né? Você lembra que o nosso modelo do jogador, a gente tem o ID dele, o nome e a pontuação. E a gente deixou separado aqui essa linha, né? Então, essa linha a gente vai usar ela agora, aqui no nosso table, né, do ranking, na tela de ranking, tá? Essa linha basicamente representa cada linha ali da tabela, né, em que o jogador vai estar ali sendo representado, tá? Então, por isso que a gente tem aqui. Então, agora a gente vai usar essa linha aqui, chamando o getLinha no simple integer property para instanciar o integer property, né, para a gente conseguir fazer o binding property aí da nossa tabela. O property bind, tá? A mesma coisa vai ser para o nome table, né? Só que agora vai ser um new simple string property, né? Porque o nome aqui é uma string. E aí eu passo como parâmetro, né, jogador.getNome. Então, vou fazer um property aqui, né, com o nome do jogador no nome table. Então, vai ser basicamente a coluna de nome, né? Então, essa coluna aqui, eu preciso fazer esse property com o nome do jogador. Então, aqui, eu recebo aqui um valor inicial que é string, né? Tem um construtor para isso. Bom, e agora a pontuação table é igual a new. O pontuação, né, na verdade, eu coloquei errado aqui, é um integer property, né? A pontuação, se a gente vê aqui, né, a pontuação, ó, ela é um integer aqui na nossa classe jogador, né? Então, coloquei errado aqui, é um integer property. Então, pontuação table é igual ao new simple integer property, passando, né, então aqui o jogador get pontuação, né? Vai ser aí a coluna da tabela que vai mostrar a pontuação do jogador. Bom, feito isso, a gente precisa agora dos métodos getters desses atributos, né? Para eles conseguirem ser lidos ali durante o tempo de execução ali da renderização da tabela, né?
Então, como que a gente faz isso? Vamos colocar aqui, ó, get, Ctrl espaço, L, I. Aqui o Eclipse já me ajuda, né? Ó, já me trouxe aqui o get in a table, eu só vou pressionar o Enter. Mas como que a gente vai fazer? Nesse caso aqui, né, como a gente está trabalhando aqui com Property Bind, né, estou usando aqui o Integer Property, eu preciso então, na verdade, não retornar o linha table, né, mas retornar o get dele. E em vez de retornar o Integer Property, eu vou retornar o Integer. Tá? Então, ou seja, no retorno final, né, para renderizar a tabela, eu vou pegar o valor que de fato eu preciso, que é o número da linha. Tá? Então, nesse caso aqui, eu já obtenho aqui desse invólucro, né, desse wrapper aqui, desse binding property, eu pego o valor que eu preciso de fato para jogar na tabela, que é um inteiro. Tá? A mesma coisa aqui pro nome, ó, get nome table. Né? Então, vou retornar aqui uma string, que é o nome do jogador de fato, e aqui eu pego o get, né, desse meu string property, ele tem o método get que ele me retorna, né, o tipo que ele está aqui, no invólucro, vamos dizer assim, né, dentro do property aqui. Bom, e faltou para pontuação, né, então get pontuação table, vou retornar então o inteiro, né, que é a pontuação do jogador, e para isso eu chamo aqui o método get para me retornar o integer, né. Também vou fazer aqui o get jogador, tá? Bom, vou salvar, Ctrl S, né? Então, com isso a gente preparou aqui a nossa classe de modelo, né, para o nosso table, que vai representar, então, o ranking dos jogadores, tá? Então, para trabalhar com Property Bind, então, a gente não poderia utilizar a nossa classe jogador, mas sim criar aqui uma classe específica, né, com os atributos, né, do tipo aqui, integer property, string property, né, e depois recuperar o valor, né, fazer a mágica, que instanciar esses atributos de property, né, passando por parâmetro aqui o valor de fato, né, que vem lá do banco de dados, que vai ser representado aqui pelo objeto jogador, e aqui ele instancia dessa forma que eu recupero. Ele faz o que tem que fazer aqui, a mágica que ele tem que fazer por debaixo dos panos aí, né, as conversões e tudo mais. E aqui eu retorno o valor que eu preciso, o valor final aqui, através do ponto get, né? Já retorno o integer, string, né? E não mais o property, né? Então, dessa forma a gente consegue fazer aí o binding property, né? O property bind aí com o nosso table, tá? Que vai ser o ranking de jogadores. Então, é isso aí. Até a próxima aula.